Comunidade Vox2U, alunos, ex-alunos, facilitadores, franqueados, amantes e simpatizantes da oratória. Eu sou Fred Giacomini, vamos ao que viemos. E viemos a mais um episódio do VoxCast, esse podcast que traz como convidados esses caras, essas pessoas que acabaram de finalizar a jornada do Vox2U Pós. E hoje eu estou aqui com ele, Cláudio Augusto. Grande Cláudio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Fala, Fred Giacomini. Rapaz, isso que é um sobrenome de peso, hein? De respeito, né? Isso aí é palestrante, sem dúvida. Palestrante internacional, né não? Ó, Deus te ouça, hein? Quem sabe, hein? Vamos jogar pro universo aí. Isso aí. Bom, antes de mais nada, vamos às devidas apresentações. Eu já falei o seu nome aqui pro pessoal, mas se apresente aí para que todos possam te conhecer. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. E meu nome é Cláudio Augusto, sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Uberlândia, pai do Rian e da Betina, esposo da Patrícia. Tenho uma empresa de locação de equipamentos no segmento de construção civil, especificamente para concreto usinado. E hoje faço parte da liderança do presbitério da Igreja Fonte da Vida. Muito bom. Então você é o cara do concreto. É nosso. Se vocês quiserem ter uma conversa concreta com alguém, É comigo. Muito Tem bom. uma frase que você deve gostar bastante. Ah, Converse com um saco de cimento, que um dia ele se tornará um concreto. justamente. Vai se tornar algo concreto. Algo concreto, com certeza. Muito bom. Cláudio foi aluno aqui da Vox, lá do Academy, né? Isso. Com quem que você fez o Eu fiz o acadêmico com a facilitadora Jaqueline. Jaqueline Firmino? Isso. Que eu devo muita gratidão, inclusive. Legal. E a Jaqueline foi minha aluna. Eu tô achando que eu tô velho, tanto na idade quanto da Vox também. Essas coisas não pode começar a falar muito, não. E, Cláudio, como é que foi, qual foi a jornada que te trouxe até a Vox? Como é que você chegou até aqui, cara? Então, como disse, eu vim da área de exatas, né? Então, essa questão de comunicação não é algo que a gente lida muito na nossa jornada acadêmica. Mas o que o mercado exige, né, no dia a dia, nós precisamos comunicarmos. Então, eu notava essa certa dificuldade e eu sempre quis, né, buscar algo diferente nesse sentido. E a Vox surgiu pelo convite de um amigo nosso que também fez o Academy, o Alair. Ele falou, vamos fazer a Vox lá, o pessoal de oratória. Eu até achei que ia ser uma semana de curso, nós ficamos aqui 40 semanas. Foi algo assim que, depois que eu entrei para dentro, mas assim, fui me apaixonando, né? As aulas são muito dinâmicas. A gente costuma dizer que não era terapia, mas era terapêutico. É algo que foi nos enriquecendo bastante e que a gente foi se apaixonando. Tanto é que eu fiz o pós, né? Após a gente terminar o curso do Academy, nós seguimos para fazer após os pioneiros. É isso aí, a turma Pioneiros, a primeira turma do Vox2U Pós do Brasil. Não me canso de repetir isso mesmo. Bom, e o pessoal de exatas, né, geralmente tem esse perfil, né, mais analítico, mais número, planilha, e sente essa dificuldade, né, nessa questão de se comunicar melhor. E quanto a melhoria na comunicação e na oratória impactou sua vida? Então, o que acontece? Logo quando eu cheguei em Goiânia, eu sou natural de Catalão. Quando, assim que recém-formado, fui fazer obras ao longo aí do Brasil. Conheci minha esposa lá em Jataí e montei a minha empresa em Jataí mesmo. Porém, meu sócio de Goiânia como a gente atende todo o território nacional, a questão de logística começou a ficar um pouco complicada, morando lá em Jataí. Logo viemos para Goiânia. Chegando em Goiânia,
nós não tínhamos, assim, conhecíamos ninguém aqui. Então tava eu, minha esposa, o meu filho ali no condomínio nós conhecemos um casal de pastores da Igreja Fonte da Vida. E eles nos convidaram para fazer o curso Famílias Abençoadas. Isso assim, depois de uns 6 meses que nós estávamos aqui em Goiânia. Assim que eu conheci, tive acesso à palavra de Deus, comecei a descobrir quem era Cristo na minha vida, me despertou o interesse de falar do que eu estava vivendo naquele momento para as outras pessoas. E, de certa forma, como, né, ao longo da minha vida eu não tive tanto esse contato com o público, né, com falar assim para as pessoas, e ao longo desses anos isso me incomodava bastante. Entendi. Eu sou uma pessoa que me dou bem em mesas, né, reuniões presenciais, porém, hora que parte para falar em público, aí já não era muito a minha área. Então, acaba que me prejudicava, limitava muito, né, o acesso que eu tinha, e isso me despertou interesse. E eu havia procurando um curso e tal, e Deus direcionou para nós estarmos aqui com vocês aqui na Vox, o que me somou bastante. E hoje a gente consegue passar mais um pouco. Hoje, eu e minha esposa, nós conduzimos um curso de casais lá dentro da igreja. Então, é algo que, assim, que nos enriquece, é algo que a gente vê que é um propósito, que é a família, que é o que a gente tem buscado atualmente. Muito bom, Cláudio. E me fala do impacto que essas ferramentas, que essa habilidade te trouxe nos negócios. Então, sem dúvida, comunicação é algo que a gente usa em todas as áreas, né? Então, assim, no negócio, a minha parte, inclusive, é a parte comercial da empresa. Então, eu tenho que lidar tanto com o meu cliente quanto com a minha equipe. E as técnicas que a Vox, o curso que nos ensina, é extremamente funcionais, né? Então, assim, a gente entender que a comunicação não é simplesmente o que a gente está falando, né? O corpo está dizendo algo, como a gente está recebendo o que o nosso interlocutor está falando. Então, tudo isso a gente parou para poder observar depois, né, das dicas, das orientações e das técnicas que aqui foram apresentadas. Sem dúvida, isso aí foi algo assim que transformou, né, a minha carreira profissional, porque a gente conseguiu entender o que o cliente estava desejando, conseguiu mobilizar a equipe para poder executar de maneira qual atendesse a demanda do cliente. E isso aí foi simplesmente alinhando questões de relacionamento e comunicação. Tudo que a gente viu aqui. Aqui é impressionante o que a gente assistir a aula aqui hoje, amanhã você já consegue colocar na prática. Né? É que são técnicas vivas. Você já pratica ali, a hora que sai da aula aqui, né? Justamente. Não é aquela ferramenta que você aprende ali, toma posse, guarda na prateleira aqui e esquece dela. Isso mesmo. Né? E isso eu sempre falo. Tem aluno que fala assim, não, professor, eu não tenho tempo para treinar oratória. Eu faço, mas criatura, você conversa com as pessoas todos os dias. Isso mesmo. Então é só você ter a consciência de praticar aquilo que você acabou de aprender, né? Isso mesmo. Então, a gente realmente pode ver o resultado acontecendo, né? Porque técnica traz um resultado e nos negócios isso é palpável, né? Você tem que mensurar isso, né? Isso, o número é extremamente, assim, diretamente proporcional à atitude que você toma, né? É o fruto que você está colhendo do que você tem plantado. O número não mente, né? Não mente. Muito bom. Bom, você falou aí que é da área comercial, lida tanto com clientes quanto com a sua equipe, né? E a questão da liderança, Cláudio, que inclusive é um dos temas abordados no Vox to You Pós. Quando você entendeu que precisava se desenvolver enquanto líder? Então, o que acontece?
o líder eu vejo como uma pessoa que deve dar o exemplo. A gente pode solicitar algo, porém, para você conseguir liderar realmente, você tem que ter um posicionamento. A pessoa, os seus liderados, têm que sentir confiança, né? Tem que ver que você também está abraçando aquela causa. O pós, achei assim bastante interessante que ele voltou muito para essa área, né, da liderança, parte de vendas, parte comercial, a- pegando a questão da oratória e, e lançando nesse segmento, né, onde pode ser atuado. Então, sem dúvida alguma, o que me deixou de maior legado essas aulas em relação à liderança é quem eu tenho espelhado. Então, algo que me guia hoje é o quanto, foi o maior líder da nossa história? Jesus Cristo. E ele, como que ele conduzia a sua equipe? Através de parábolas, através do seu exemplo que ele conduzia a sua equipe. E durante o curso, a gente viu que a gente precisa modelar. Como a gente vai posicionar, a gente tem que saber em quem a gente está modelando, porque a gente vai transbordar daquilo que a gente está recebendo. E isso, assim, ficou mais claro e que me direcionou mais ainda para poder buscar essas modelagens, quem eu tenho de exemplo, que pode me direcionar e pode me conduzir a minha caminhada. E aí, para que você se torne um exemplo também, né? Isso que você falou faz muito sentido. O líder, ele lidera pelo exemplo que dá, né? E aí a gente não tem espaço para aquela frase, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. A liderança hoje não é mais assim. A gente até viu a questão do líder autocrático, né? Nas aulas, é aquele que realmente impõe, muitas vezes lidera pelo poder. A liderança que não se sustenta, né? Não sustenta. Então, quando você realmente se preocupa em modelar para que você seja modelo para os outros, aí sim é uma liderança que vai se sustentar. Não, e entender o perfil de cada colaborador, né? Talvez muitas das vezes você está com a pessoa certa no lugar errado, na função errada. Isso aí compromete muito o desempenho daquela pessoa. E algo que a gente tem buscado com a equipe é fazer uma frase que o Cortella usa muito, que eu levo para a vida, é fazer o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. E isso é algo que a gente vem mudando pequenos detalhes na organização, no planejamento. Cada uma mudança, 1% que você muda na sua direção, você vai conseguir atingir o seu alvo, o seu resultado. Muito bom. Se a gente fala que liderar é uma arte, a oratória passa a ser uma ferramenta, né? Com certeza. Me conta agora uma lição que você aprendeu, ou na sua jornada enquanto empreendedor, enquanto líder, ou aqui dentro da Vox, uma lição que você aprendeu e que você entende que essa mesma lição pode beneficiar outras pessoas. Bem, algo que eu vou levar para a minha vida, que muitas vezes a gente não valoriza a nossa história. E aqui na Vox, eu pude vivenciar a minha própria história. Tem uma aula que você pode me ajudar aí, qual que a gente conta uma história de algo, né, da nossa infância, de onde que a gente veio, como que foi a nossa caminhada. Famosa aula 11. Aula 11, isso aí. Então, assim, essa aula, assim, foi algo muito valioso para mim, porque eu pude ver na minha história algo valoroso. Eu fui uma criança que viveu no interior, em Catalão, brincava na rua, pé descalço. Infância raiz. Vendia. Meu pai tinha hortaliça lá no quintal de casa. Eu pegava ali, cortava uns pezinhos de alface e saía vendendo ali na região,
no bairro, no setor. E eu até vejo que hoje eu faço basicamente o que eu fazia quando era criança, a parte de vendas. Sei. Só que mudou o produto, né? Mudou o volume, mudou a dimensão da responsabilidade, mas é algo que eu trouxe lá da infância. E de lá fui estudar, saí de casa muito cedo, fui para morar em Uberlândia. Minha mãe tem aquela música lá, no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, Filho, vem cá. moço, chora todo dia que ouve essa música até hoje. Essa é quando sai de casa. E quando vai voltar é aquela assim, ó. Agora eu não vou lembrar da música. É fogão de lenha, uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Não, é algo assim, é muito valoroso isso que a gente tem, né? Meus pais não dormiam enquanto eu não chegava. Eu tinha chave de casa, mas nunca usei. A hora que talvez encostava o carro ali, desligava ele, a porta já estava aberta. E assim, fui sair de Catalão, fui para Uberlândia. Aí Uberlândia foi correr o trecho, como diz na engenharia, fazer obras e tudo mais. E nem percebia que o quanto que era grandioso, né, uma história de vida que eu tinha. E que o que eu deixo de mensagem para as pessoas é isso, é valorizar a sua história. Cada um tem uma história maravilhosa, uma história que Deus projetou, algo que pode agregar na vida dos outros. Você é importante para alguém você é importante. E a sua história vai fazer a diferença. As pessoas que a minha história vai impactar, a sua história vai impactar, não são as mesmas que a minha história vai impactar. Porém, as duas histórias vão impactar alguém, vai fazer a diferença. Isso é algo que eu vou levar desse curso, foi esse momento. Muito valoroso. E assim, Profundo. teve a minha história e como eu relatei, todos os alunos descreveram a sua história também. E nós podemos vivenciar o quanto é bonito cada história dessa. Cada um teve um desafio, cada um teve uma superação. E hoje a gente valoriza tanto a história do outro em detrimento da nossa, né? Acho que nesse mundo digital a gente está tão ligado em redes sociais, por exemplo, quem está ali se mostrando que tem valor, aquela história ali que tem valor. A gente realmente se esquece da nossa história, né? É isso mesmo. E as lições que a gente aprende pela vida pode sim, porque não ajudar muitas pessoas, impactar outras vidas, né? É isso aí. Eu sempre trago uma reflexão às vezes. Geralmente as aulas acontecem à noite e eu falo muito isso em sala de aula. Eu falo, olha, quantas pessoas você já impactou hoje? Porque se 7 horas da noite você não impactou ninguém ainda, tá errado. Mas corre que ainda dá tempo, né? E quer algo que impacte mais do que histórias, né? E a nossa história também tem esse poder. É isso mesmo. Não é verdade? Bom, eu te digo que infelizmente a gente está chegando aí já no final do episódio. Não é? E, poxa, quero de antemão te agradecer pela confiança aqui no nosso trabalho, na nossa metodologia, te parabenizar pela entrega. Já tinha passado por toda a jornada do Academy, esteve com a gente aqui no pós. A gente entende que o pós é um formato que eleva vocês a um outro nível realmente, enquanto oradores, enquanto empresários, enquanto pessoas. Então, foi um prazer gigantesco estar aqui com você. E eu peço que você deixe para o público agora uma mensagem final, além dessas que você já deixou aqui, né? Então, eu quero agradecer também a você, Fred, a Jaqueline também, que é uma pessoa assim, extraordinária, e dizer que eu não parei por aqui. Você pode estar enganado, mas a minha geração já está na Vox. Meus filhos estão fazendo a Vox, pra você ter ideia. Então, assim, eu não sei, né,
se tem outra etapa para mim, mas a minha geração tá aqui, eles já estão lá no Vox Kids. No Vox Kids, sensacional. Para vocês verem o quanto que isso, né, mexeu, essa questão da oratória mexeu com a minha pessoa, com a minha vida. E o propósito que eu vi para a Vox é realmente para passar para as pessoas o que eu tenho vivido após eu ter descoberto quem era Jesus na minha vida. Jesus transformou a minha casa, transformou a minha família, e eu tenho certeza, todos aqueles que o buscarem serão transformados também. Nós temos um ministério hoje que trabalha com famílias. Todos nós precisamos de estarmos alinhados em relação a isso. Hoje o mundo lá fora está completamente distorcido a questão de família, de valores, de princípios. E o que a gente percebe é que é uma decisão. Você permanecer na sua família, você ser uma pessoa que vai deixar um legado, é uma questão de decisão. É uma questão de tomar um partido, você tomar uma posição e se movimentar em função disso. Sair um pouco do senso comum, do que a gente tem visto, e fazer o que deve ser feito. É isso aí, muito obrigado. Muito bom, hein? Sensacional. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra te receber aqui. Parabéns pela história, parabéns pelas mensagens. Desejo todo o sucesso do mundo e dizer que a porta da Vox continua aberta para você, para os seus filhos, que já fazem parte da família Vox também, para toda a sua família. Muito obrigado. Beleza? Valeu. Pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio do VoxCast, o podcast que apresenta a vocês alunos que acabaram de finalizar a jornada do pós. Muito obrigado por assistir mais esse episódio e espero vocês no próximo.